ainda se encontram lá embaixo, mas também respeito a vocês que estão na hora, vamos dar início ao briefing do nosso dia 7. Antes que nada, eu gostaria de adiantar-lhes que eu tenho uma versão do programa de viagem do senhor presidente, datada do dia 4 de outubro, mas fui informado que agora, neste momento, está sendo despachada a versão final. De forma que eu proponho comentar esta última versão amanhã, mas se por acaso alguém tem uma dúvida específica, nós poderemos saná-la lá no nosso gabinete, ok? Um briefing do dia 7 de outubro, agenda do presidente às 8h45, na reunião do nosso Bom Dia, que é diária, os ministros Luiz Eduardo Ramos, que é o ministro-chefe da Secretaria de Governo, e o ministro Augusto Heleno, que é o ministro-chefe do GSI. Às 10h10, a senhora Karina Cufa, que é advogada do PSL, tratou com o presidente de temas referentes às questões eleitorais. Às 10h30, o senhor Pedro Guimarães, presidente da Caixa. Nessa ocasião, o presidente da Caixa, enfatizou junto ao presidente Jair Bolsonaro que não partiu dele qualquer proposta de quebra de monopólio do banco público sobre a gestão de recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, como erroneamente foi veiculado. Às 11 horas, o ministro Luiz Eduardo e às 11h40, o ministro Onyx Lorenzoni trataram de assuntos da pasta. Às 12h10, o presidente almoçou com o ministro Luiz Eduardo Ramos e com o deputado Fábio Faria. Às 14 horas, como de praxe, todas as segundas-feiras, o ministro Paulo Guedes, ministro de Estado da Economia, também com o ministro Ramos. Então, foi feita aquela apresentação semanal dos dados econômicos, de forma que o presidente pudesse estar atualizado em relação aos planejamentos futuros e atuais dessa pasta. Às 15 horas, o ministro Marcos Pontes, ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, eles trataram dos recursos para as bolsas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o CNPq. E às 17 horas, muitos de vocês cobriram, com o ministro Fernando Azevedo e outros, o presidente foi ao encontro do ministro no próprio Ministério da Defesa e lá trataram das questões referentes a esse derramamento de óleo nas praias do Nordeste, e ainda adiantar alguns resultados da Operação Verde Brasil, que faz o combate aos crimes ambientais e às queimadas. Vamos comentar alguns assuntos referentes ao Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde iniciou hoje nova campanha nacional de vacinação contra o sarampo em todos os postos de saúde, com foco em 2 grupos prioritários. O primeiro irá imunizar crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade, no período de 7 a 25 de outubro, com o dia D de vacinação marcado para o dia 19 de outubro. Já o segundo grupo será direcionado para a vacinação de adultos na faixa etária de 20 a 29 anos, que não estão com a caderneta de vacinação em dia. Previsto esta etapa para o dia 18 de novembro. A meta é atingir 2,6 milhões de crianças na faixa prioritária e 13,6 milhões de adultos. Para isso, o Ministério da Saúde garantiu a maior compra de vacinas contra sarampo dos últimos 10 anos. Ao todo, foram adquiridas 60 milhões de doses tríplice viral para garantir o combate à doença nos municípios. O governo federal, os estados e municípios estão unindo esforços para vacinar quase
40 milhões de brasileiros, 20% da população, que hoje estão suscetíveis ao vírus do sarampo, de acordo com o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS. Desde o início do ano, foram distribuídas 25,5 milhões de doses de vacina tríplice viral para garantir a todos os estados a vacinação de rotina, as ações de interrupção da transmissão do vírus e a dose extra, chamada de dose zero, a todas as crianças de 6 meses a 11 meses e 29 dias. Nos últimos 90 dias, o Brasil registrou mais de 5.400 casos confirmados de sarampo. Desses, 97%, ou seja, 5.230, estão concentrados em 173 municípios dos estados de São Paulo, principalmente na região metropolitana, segundo o recente boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, divulgado na última sexta-feira. Neste ano, foram confirmados 6 óbitos por sarampo no Brasil, sendo 5 em São Paulo e 1 em Pernambuco. 4 óbitos ocorreram em menores de 1 ano de idade e 2 em adultos de 31, um com 31 e o outro com 42 anos. Secretaria-Geral e Ministério da Economia. O governo federal concluiu, 3 meses antes do prazo estabelecido, a digitalização de 400 novos serviços em 2019, que passaram a estar disponíveis aos cidadãos por meio da internet e aplicativos de celular. O anúncio do marco atingido foi feito pelo secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, Luiz Felipe Monteiro, durante o seminário Estratégia de Governo Digital na Modernização do Estado, organizado pela Secretaria Especial de Modernização do Estado da Secretaria-Geral da Presidência da República. A transformação de 400 novos serviços significa uma economia anual estimada de mais de 350 milhões de reais aos cofres públicos e de cerca de 1,2 bilhão de reais aos cidadãos. O governo oferece hoje 3.330 serviços, dentre os quais 49% por meio digital. Para atingir o marco de 100%, faltam digitalizar ainda 1.650 serviços. De acordo com o secretário de Governo Digital, abre aspas, o Brasil possui a 4ª maior população conectada do mundo, com 126 milhões de acessos à internet todos os dias. Somos o 44º país mais digital do mundo. Eu agora me coloco à disposição de vocês para eventuais perguntas. Boa noite, porta-voz. Quem fala é o César, sou repórter do Antagonista. Bom, César. Tudo bem. Houve uma reportagem do Globo, publicada hoje, que mostrou que o governo Bolsonaro é o que tem a maior média de vetos derrubados pelo Congresso desde 1988. E há outros vetos a serem analisados, inclusive dessa semana, como o das regras eleitorais. Gostaria de saber se houve algum posicionamento, alguma manifestação do presidente em relação a esses vetos que serão analisados, em relação a esse levantamento que o Globo fez. E também gostaria de saber se já há alguma manifestação, alguma orientação do presidente à AGU para ver como será feito em relação à lei de abuso de autoridade e a outros vetos que foram derrubados durante esse ano. Muito bem. O presidente sempre destaca, neste relacionamento com o Congresso, ou com uma das casas, acreditar na independência dos poderes e que cada qual tem as suas responsabilidades previstas na legislação. Então, derrubar o veto faz parte desse processo democrático e o presidente o acolhe com a maior naturalidade possível.
Ok. Durante o fim de semana, ainda nessa seara, houve um encontro do Rodrigo Maia com o presidente Jair Bolsonaro. Gostaria de saber quais foram os assuntos tratados e se algo ficou acordado em relação à tramitação da reforma tributária. Bem, o presidente, de fato, discutiu vários assuntos com o presidente Rodrigo Maia. Não obstante, ele não me elencou de forma clara quais foram esses assuntos. A questão da reforma tributária, nós estamos entendendo, no momento, que está sob análise do próprio Congresso, ou do Senado, ou da Câmara. Igualmente, o governo, por meio do Ministério da Economia e suas interlocuções, vem fazendo os estudos para, a partir desse processo, poder colaborar na formulação efetiva, eficaz, dessa nossa reforma tributária. Então, não tem muito mais que adiantar em relação a isso, visto que ainda está sob análise do Ministério da Economia, no que toca ao governo. Ok, então só para registrar, para deixar mais claro, não houve então um acordo entre o Bolsonaro e o Rodrigo Maia de segurar a tramitação... E o presidente me tenha informado, não. Ok. Para terminar, seria sobre essas emendas que estão sendo negociadas aí entre governo e Senado para a reforma da Previdência. Já há algum valor fechado? E também gostaria de saber quanto que o governo estima enviar aos parlamentares para que votarem a favor da reforma da Previdência. Nós, de há muito, já estabelecemos como resposta a essas perguntas que a governabilidade e o tratamento entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo far-se-á sempre dentro do que nós chamamos de relacionamento republicano. Então, ficar pontuando especificamente valores ou quem recebeu eventualmente alguma vantagem, uma suposta vantagem, não nos cabe. Caso você queira entender especialmente como é esta formulação, como é este diálogo, eu vos peço que adiante a sua pergunta à Secretaria de Governo, que possui um banco de dados estabelecido de uma forma bastante profissional, inserido neste banco de dados as percepções de cada um dos parlamentares e quais são os diálogos que vêm sendo estabelecidos entre o ministro Luiz Eduardo e cada um desses parlamentares de per si. Porta-voz, boa noite. Matheus, da TV Globo. Bom, Matheus. Tudo jóia. Porta-voz, o seguinte, o senhor falou da reunião com o presidente da Caixa e o relator da MP, que fala do saque do FGTS, aonde estaria também essa medida de quebra do monopólio, o deputado Hugo Mota, disse há pouco que foi pego de surpresa com essa afirmação do presidente, com a negativa do presidente, que foi publicada na rede social. Diz que o governo sempre defendeu isso nas reuniões sobre a MP e que isso, inclusive, será mantido no relatório porque foi acordado com técnicos da economia e com técnicos que negociaram essa MP. Eu queria só entender se o presidente já sabia dessa postura, se isso foi feito sem que o presidente ou o núcleo presidencial soubesse, ou se houve uma mudança de postura, por exemplo, a pedido da Caixa, se houve um entendimento de que isso não é mais a postura do governo em relação ao FGTS e ao monopólio da Caixa. A fotografia, no momento, é a fotografia que eu já vos apresentei. O próprio presidente da Caixa, o doutor Pedro, alavancou junto ao presidente o posicionamento que é o posicionamento do Poder Executivo. O Fundo de Garantia de Tempo de Serviço é gerido pela Caixa Econômica Federal e assim permanecerá, segundo o presidente me iluminou há pouco no nosso pré-briefing. Boa noite, porta-voz. Lisandra Paraguaçu, da agência Reuters. Tudo bem. Porta-voz, duas coisas. Nesse final de semana, respondendo a uma pessoa nas redes sociais, o presidente falou que a pessoa perguntou sobre diminuição de impostos para a venda de placas solares, energia solar. E o presidente respondeu que já tinha encomendado um estudo sobre isso. Eu queria saber se o senhor tem detalhes sobre esse estudo, para quem foi encomendado, se é realmente isso, redução de impostos. Olha, de fato, há por parte do Ministério do Meio Ambiente estudos relacionados a essa questão, visto que ela é uma energia limpa, importante dentro desse espectro tão discutido das questões ambientais. Mas, especificamente, o que está sendo proposto, eu não tenho informação de momento. Eu te peço que avance
ao Ministério das Minas e Energias, eventualmente ele já tem alguma coisa mais consolidada que possa contribuir na formulação da sua matéria. A outra questão, eu queria saber se o presidente já confirmou que vai participar na sexta-feira à noite da abertura da cúpula conservadora que está sendo... O presidente não participará. Não vai participar. Manuela. Boa noite, porta-voz, tudo bom? Manuela Albuquerque, do Metrópolis. Sobre o ministro do Turismo, a gente conversou agora há pouco com o presidente, ele disse que não conversou sobre essa questão das praias do Nordeste. E Bolsonaro tem dito que, quando chegar ao fim da linha, ele pode decidir alguma coisa, né? Ele diz que ainda é preliminar essa investigação, apesar de haver denúncia. Eu queria saber se o que é esse fim da linha? É uma condenação, trânsito em julgado? E também se o presidente cogita deixar o PSL caso chegue esse fim da linha também, já que tem relação com o partido. Muito bem. A segunda parte da sua pergunta, ela especialmente já me permite a resposta. Cogitar e cogitar, não da parte do presidente agora, nenhuma formulação com relação a uma suposta transição de partido, que foi a parte da tua pergunta. Com relação ao ministro do Turismo, a linha de chegada é a linha de chegada definida pelo chefe do Poder Executivo, que é quem, ao fim e ao cabo, pode definir a manutenção de um ministro ou exonerá-lo. Não há da parte do presidente, neste momento, qualquer indício ou qualquer formulação de ideia no sentido de substituir o ministro. O ministro se mantém no cargo e detém a confiança do presidente Jair Bolsonaro. Eu queria saber também em que pé que está uma medida provisória de regularização fundiária. Eu fiquei sabendo que teve uma reunião sobre esse assunto hoje aqui no Planalto, e queria saber se ainda está em fase de conversa ou se de fato tem algo mais concreto. Sabe o que é Cabral, Manuela? O senhor já falou aqui, no caderninho. Tá, vou aqui ao meu Cabral. Segundo a Advocacia Geral da União, o tema ainda está em fase de estudos. Nós consultamos a Advocacia Geral da União hoje, até em função da tua própria pergunta. Eles estão debruçados sobre isso, mas não tem nenhum detalhe um pouco mais claro e evidente que nós poderíamos adiantar para você. Agora, sobre a última, sobre reforma administrativa, ou a proposta que está sendo preparada para ser enviada ao Congresso. Já há algo definido em relação à estabilidade de servidores públicos em contratações futuras? O presidente não tem nenhuma ideia de mexer em qualquer tipo de referência, qualquer tipo de posição com relação à referência dos atuais funcionários públicos. O futuro ainda está sob estudo de várias organizações, de vários ministérios, e o presidente ainda não tem uma posição definida com relação a isso. Beleza. Sobre a viagem, o senhor faça depois? Ou... Não, o presidente não tem posição definida no momento. Não, sobre a viagem. Você quer falar sobre a viagem ao Oriente Médio e ao Japão? Ou as viagens aqui essa semana? Não, a viagem ao Oriente Médio. Eu tenho aqui, se você quiser eu posso adiantar, mas como eu disse, está sendo fechado agora, lá no Ministério das Relações Exteriores, a última pauta, a última organização da viagem. Eu proponho que amanhã eu avance para vocês a finalização. Claro que ainda assim pode ocorrer alguma mudança. Se você tiver necessidade premente, eu peço que você consulte a minha equipe. Tá bom, obrigada. Boa noite, porta-voz. Fábio Murakawa, do Valor. Tudo bem? Porta-voz, sobre essa questão do petróleo que está poluindo as praias do Nordeste, o presidente disse agora há pouco que tem no radar um país que pode ser suspeito desse derramamento. A gente dá para dizer se esse país que estaria no radar seria a Venezuela ou a França, através da Guiana? Dá para dizer quais são os países suspeitos? Não há como te comentar. O presidente saiu da reunião onde ele foi brifado pelo ministro da Defesa
e estabeleceu contato com outros ministros. Obviamente, os assuntos tratados nessa reunião têm o caráter reservado e seria até leviano da nossa parte formular ou adiantar nomes de eventuais países, visto que isso vai carecer efetivamente de uma comprovação. O presidente foi informado com relação a determinadas possibilidades e, como um chefe de Estado que é cônscio dos seus deveres, ele não há de adiantar qualquer coisa que ele não possa comprovar. Um outro tema está tendo agora no Vaticano, né, o Sínodo da Amazônia. A gente sabe que o GSI está monitorando, né? Pode falar um pouquinho mais alto, Maracão? Vamos lá. Obrigado. No Vaticano está acontecendo o Sínodo na Amazônia, um evento, né? A gente sabe que o GSI está monitorando, e eu queria saber se existe de parte do governo uma preocupação quanto aos resultados, quanto ao que pode ser dito nesse sínodo. O sínodo pode ser um instrumento para se questionar a soberania do Brasil sobre a Amazônia? Não, a soberania do Brasil sobre a Amazônia é inquestionável. O presidente já colocou isso em várias oportunidades e eu repito aqui as palavras do nosso presidente. Nós não podemos admitir e não admitiremos qualquer ilação com relação à eventual não gerência da área da Amazônia brasileira. Gerência, claro, a partir do nosso povo, da nossa sociedade, do nosso governo. As questões referentes ao sínodo, especialmente, o presidente já há algumas semanas vem reportando que é preciso entender isso como uma atividade específica conduzida pela Santa Sé. Eventualmente, organizações não governamentais e algumas outras organizações possam estar compartilhando disto, mas aqui no Brasil nós já temos estudos, temos o domínio sobre a área, temos os ministérios debruçados sobre o tema que está latente nesse momento, com a capacidade de responder ao presidente e à nossa sociedade sobre quaisquer que venham a ser as dúvidas em relação à Amazônia brasileira. Ok, uma última, ainda sobre o sínodo. O Papa Francisco, ontem, na abertura do sínodo, ele fez um pronunciamento, e eu gostaria de ler aqui e perguntar para o senhor se houve algum comentário do presidente da República sobre esse pronunciamento. O Papa Francisco disse que o fogo ateado por interesses que destroem, como o que devastou recentemente a Amazônia, não é do Evangelho. Pelo contrário, o fogo devorador alastra quando se quer fazer triunfar apenas as próprias ideias, formar o próprio grupo, queimar as diferenças para homogeneizar tudo e todos. O que o presidente acha dessa fala do Papa Francisco? Não acha nada, ele não me fez nenhum comentário. Porta-voz, boa noite. Romualdo, da Rádio Jornal do Comércio. Bom, Romualdo. Tudo bem? 49 do segundo tempo, né? É hoje o jogo, viu? Não, mas foi. Não, mas hoje vai ter outro jogo aí. Não, mas é que eu fico guardando as vitórias e eventuais empates que eu considero vitória por bastante tempo. E o senhor vai vestir a camisa do esporte hoje? Já vesti. Tá bem. Porta-voz, por gentileza. O senhor, a respeito ainda da reforma administrativa, o senhor está dizendo que o presidente não cogita colocar esse item, que é o que trata da estabilidade dos servidores públicos, na reforma administrativa. Não, eu não falei isso. Eu disse que o presidente não cogita os atuais funcionários públicos de terem a sua situação legal modificada. Que aqueles que venham adentrar no serviço público futuramente está sob análise das nossas equipes e, a partir dessa análise, o presidente tomará a sua decisão, óbvio, em consórcio com o Congresso, que é quem, ao fim e ao cabo, deve tomar a decisão final. E há um estudo na área da economia que é com relação à carga horária, redução da carga horária, que também é um tema que depende ainda da palavra final do Supremo Tribunal Federal. Claro, se o assunto for discutido e aprovado pelo Congresso, não faz sentido o Supremo discutir esse assunto. O governo vai tocar nessa questão da redução da jornada de trabalho dos servidores públicos, onde houver necessidade? Não foi comentado pelo presidente
E a semelhança de outras pautas relacionadas a essa reforma, que está sendo tocada pelo Ministério da Economia, seria alavancar suposições onde nós não temos efetividade para fazê-la. Então, vamos aguardar o Ministério da Economia colocar de forma clara perante o nosso presidente e, a partir daí, ele, junto com seus assessores, tomar as decisões que são necessárias com relação à apresentação no Congresso das nossas propostas. Mais alguma pergunta? Paz e bem.